rapaziada ligada aqui no canal do PH, meu nome é PH Miranda e hoje a gente está aqui para bater um papo sobre futebol, sobre as notícias que estão rolando no mundo. Hoje tem Fluminense e Ceará pela rodada 12 do Brasileirão, né, rodada atrasada, então a gente vai comentar um pouquinho, fazer um pré-jogo desse jogo também e algumas outras notícias que estão aí no mundo da bola. Então vambora, sem muita enrolação, vamos lá. Bom, antes de mais nada, não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo, por favor, me ajuda demais, né? Também não se esquece de se inscrever no canal também, né? Se você gostar do conteúdo, e também ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos aí. Tem muito futebol, muita informação, muita análise também, né? Que eu tô trazendo aqui para vocês, né? E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Também não se esquece de me seguir lá no Instagram, é @canaldoph.oficial, tá aparecendo aqui na tela e também tem o link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então é só você ir lá, clicar e me seguir também, que lá eu posto algumas notícias mais rápidas. Também o anúncio de quando eu vou postar algum vídeo, né, para você também não perder nenhum vídeo aqui do canal. Fluminense e Ceará, rodada 12 do Campeonato Brasileiro, rodada atrasada, né? O Fluminense, por ter jogado o campeonato, o Super Mundial de Clubes, né? Ele teve que atrasar essa rodada contra o Ceará e vai jogar no jogo de hoje, né? Vai jogar hoje às 7 horas da noite no Maracanã. Expectativa aí de um público médio para baixo, né? Principalmente pelo que está acontecendo no Rio de Janeiro nesses últimos dias. Então a expectativa de público baixo no Brasil, no Maracanã hoje. E vou falar um pouquinho do retrospecto dos dois times, né? O Fluminense vem de vitória no final de semana, uma vitória muito boa, uma vitória contundente contra o Internacional, de 1-0, mas poderia ser muito mais, né? Poderia ter sido uma goleada. O Fluminense realmente foi muito bem nesse jogo. O Fluminense praticamente amassou, né, o Internacional. Então o Fluminense vem numa sequência muito boa, né? Nos últimos 4 jogos são 3 vitórias, né? E o Zubeldia tem arranjado um bom time, né? A vitória de semana passada, no final de semana, perdão, foi o primeiro jogo, né, em que o Fluminense joga muito bem mesmo com o Zubeldia, né? Teve um bom jogo ali contra o Botafogo, mas um bom jogo mesmo, um jogo que a torcida gostou do time, gostou do que viu, foi contra o Internacional. Então vem de uma boa expectativa aí, a torcida internacional para esse jogo de hoje. Já o Ceará vem de derrota no final de semana, né, contra o Galo. O Ceará não vive um bom momento no comando do Léo Condé. São 3 jogos sem vencer já na equipe do Ceará. Então vem num momento mais difícil. O Ceará está buscando voltar à sua consistência e para se afastar do Z4, né, uma equipe que começou muito bem o Campeonato Brasileiro e atualmente não está vivendo um bom momento, né, e agora ocupa a posição de número 14º, né, então é uma posição ali muito perto do Z4. Então a vitória no jogo de hoje é extremamente importante para os dois times, né, e em caso de vitória o Ceará se afasta do Z4, né, e chega a 38 pontos, né, e fica a 7 pontos da zona de rebaixamento. Então já dá uma aliviada muito grande, né? Já o Fluminense, ele se ganhar o jogo, já fica numa situação muito mais confortável pensando em Libertadores no ano que vem. Já que a equipe, se ganhar, chega a 47 pontos e fica empatada com o Botafogo, mas no critério de desempate passa e ocupa a 6ª colocação, né, pegando ali a vaga da pré-Libertadores, né? Então o Fluminense precisa muito da vitória de hoje para conseguir sonhar com uma vaga na Libertadores no ano que vem, né, que é muito importante. Tem 2 vias, né? Pode tentar conseguir essa vaga por meio da pré-Libertadores, né, no Campeonato Brasileiro, e também tem a Copa do Brasil, que o Fluminense ainda está na disputa, né? Vai ter o jogo contra o Vasco, um confronto muito difícil, muito equilibrado, um clássico, né, em que o Vasco ultimamente ganhou, né, no último jogo ganhou e se mostrou uma equipe melhor. Então é um jogo assim muito difícil pro Fluminense. Então o Fluminense pode garantir essa vaga, né, para a Libertadores via Brasileirão também na pré-Libertadores. Um pouquinho das prováveis escalações das 2 equipes, né? Começando pelo Fluminense, time da casa. O Fluminense pode vir a campo com 2 retornos importantes, né? O primeiro deles é o Freitas na zaga, né, que estava suspenso no final de semana, né, e não jogou, né, ao lado do Thiago Silva, e pode retornar fazendo essa dupla com o zagueiro no retorno dele após a suspensão. Outro retorno importante também é o Martinelli, que no final de semana foi poupado, né, fazer uma gestão física ali e foi poupado, né, no jogo contra o Internacional. Então ele deve voltar nesse jogo agora contra o Ceará, né, para fazer uma dupla ali com o Hércules no meio de campo. Ele deve ocupar a vaga que o Bernal, né, jogou no último jogo contra o Internacional. Então
vamos ficar de olho aí pro Martinelli, que deve ser titular nessa partida. O Fluminense vem a campo, então, muito provavelmente com a seguinte escalação: Fábio no gol, Thiago Silva na zaga, Freitas, né, voltando aí de suspensão, René na lateral esquerda e Samuel Xavier na direita, Hércules e Martinelli, Lúcio Acosta, lá na frente o Serna, Canóbio e o John Kennedy, né, aí repetindo as escalações dos últimos jogos, né, a forma de jogar do Zubedi aí, tentando ter uma identidade nesse time, né, que vem tendo algumas boas atuações nos últimos jogos. Então é importante manter essa identidade, né, e time que tá certo não muda, né, então é muito bom manter essa equipe. Já pelo lado do Ceará, do Vozão, o Ceará vai manter também o estilo de jogo. O Léo Condé também é um ótimo técnico, né? Então deve ir para campo com a seguinte equipe: Bruno no gol, William Machado e Marlon na zaga, Fabiano Souza e Matheus Bahia nas laterais. E aí a dúvida fica no meio campo: Zanocelo ou Lourenço de primeiro volante, né? Richardson, Evina ou Lucas Mugni, né? Para fazer ali o camisa 10, a posição de meia de criação. Lá na frente vem com Galeano, Pedro Raul e Fernandinho também. Mas eu vou destacar uma pessoa que está voltando agora, né? Que ele estava lesionado, que é o Pedro Henrique, né? Que ele não jogou no final de semana contra o Atlético Mineiro, mas ele está de volta e vai jogar nessa partida contra o Fluminense. O Pedro Henrique, que tem uma média de 20 ações com bola por jogo, né? Então é uma média muito boa, né, para um atacante, né? Então vamos ficar de olho, né, que ele pode pintar aí no time também. Não acho que ele seja titular, né? Mas ele pode entrar aí no decorrer do jogo e pode mudar sim o panorama da partida. Então é muito bom, é um jogo importantíssimo para as duas equipes, né? Uma pensando em fugir logo da zona de rebaixamento e a outra pensando em Libertadores. Então é um jogo muito importante para as duas equipes, um jogo aí da rodada atrasada, né? Então vamos ficar de olho, vai ser um jogão com certeza. E é isso. Bom, falando um pouquinho agora de futebol internacional, hoje saiu a notícia do Fabrício Romano, né, que o Endrick pode ir para o Lyon, né, no início do ano que vem, em janeiro. Ele que já estava cogitando, né, esse empréstimo em janeiro. Então o Endrick aí surgiu a possibilidade dele ir para o Lyon, né? O Lyon apresentou um projeto para ele e, pelo que pareceu, ele gostou do projeto, né? Na minha opinião, eu acho que não pode ser uma opção muito boa, né, pro Endrick. Óbvio que sair do Real Madrid é uma opção muito boa, eu acho, mas não para um time do Lyon, porque o Lyon vem enfrentando crises, né, ultimamente. Eu acho que isso pode afetar a carreira do Endrick, que eu acho que não é um bom negócio. Mas, se o plano for muito bom mesmo, o projeto para o Endrick for bom, não vejo problema, até porque eu acho que sim, ele tem que buscar espaço em algum outro time da Europa, né, no cenário europeu. Eu arriscaria que ele poderia ir se dá bem, né, num time ali de segunda prateleira da Espanha, que é o caso do Villarreal, né, que é o caso do Sevilha, entre outros times, o Real Betis, por exemplo. Eu acho que ele cairia muito bem nesses times, né, e que poderia ali não sair do Campeonato Espanhol, né, e se adaptar já ao Campeonato Espanhol também, que é muito importante para ele, já que ele deve voltar ao Real Madrid depois do empréstimo, né. Então eu acho que ele não deveria sair da Espanha. Essa é a minha opinião, obviamente, mas ir para o Lyon também não é um negócio tão absurdo assim. Eu só acho uma negócio justamente pela situação, tanto financeira quanto futebolística também do Lyon. Não vem tendo uma boa temporada, não vem de uma boa temporada, né, a temporada passada. E essa temporada ainda não mostrou ainda um bom futebol, né, com várias vendas importantes, jogadores importantes. Então o Endrick chegaria lá para ser talvez a cara desse time, né, e talvez assumir uma responsabilidade muito grande, né, que eu acho que é desnecessária para o momento. O Vinícius Júnior pede desculpas, né, após a repercussão, né, daquela saída, daquela reação dele da saída do jogo contra o Barcelona no Clássico no final de semana, né, aquela polêmica toda envolvendo ele e o Xabi Alonso, né, em que ele saiu completamente borrado do jogo e foi embora até pro vestiário direto, xingando todo mundo, enfim. E ele pede desculpas hoje, né. Na minha visão foi uma coisa mais estratégica, né, uma visão de que ele tenha sido orientado a fazer isso, né, principalmente pelos bastidores, né, do Real Madrid, que não têm sido muito bons, né. Talvez essa vitória no Clássico pode alterar o ânimo, pode alterar o humor, né, dos bastidores do vestiário do Real Madrid. Porém, eu ainda acho que esse pedido de desculpa foi mais uma coisa protocolar. Então, na minha visão, obviamente, na minha opinião, eu acho que pode ter sido uma coisa mais protocolar do Vinícius Júnior. Ele fez um post dizendo o seguinte, abre aspas:
Hoje quero pedir desculpas a todos os madridistas pela minha reação quando fui substituído no Clássico. Assim como já fiz pessoalmente no treino de hoje, quero me desculpar novamente com meus companheiros de equipe, com o clube e com o presidente. Às vezes, a paixão me domina porque sempre quero vencer e ajudar a minha equipe. Meu espírito competitivo vem do amor que sinto por este clube e tudo o que ele representa. Prometo continuar lutando a cada segundo pelo bem do Real Madrid, como tenho feito desde o primeiro dia. Tá aí as palavras do Vinícius Júnior. Fez bem, né, obviamente, pedir desculpas. Não foi uma atitude de maturidade, né, do Vinícius Júnior. Foi uma atitude assim, bem infantil, né, para falar a verdade, daquele que ele saiu naquele humor, né, no Clássico. Né, e talvez se o Real Madrid não tivesse vencido, talvez ele fosse o grande protagonista do jogo, né, na visão de que ele poderia ser a cara da derrota do Real Madrid se ela acontecesse. Mas, como ela não aconteceu, então não repercutiu tanto quanto deveria repercutir, né? Ou melhor, quanto repercutiria, né? Então, eu acho que foi uma fala mais protocolar do Vinícius Júnior e fez muito bem, né? Fez certo, pedir desculpa tanto para os torcedores do Real Madrid quanto para o elenco também, né? Que trabalha, que estão juntos, né? Principalmente para o Rodrigo, né? Que veio a substituição, né? Contra o Barcelona. Então, é muito importante esse pedido de desculpa do Vinícius Júnior. A Juventus deve anunciar aí o Luciano Spalletti como novo técnico, né? A Juventus que anunciou a demissão nesses últimos dias do Igor Tudor, né? Como no comando técnico da equipe, né? Ele que vinha de 8 jogos sem vencer já e foi demitido aí, né? Da equipe da Juventus. E a Juventus está buscando novo treinador e o nome da vez é o Luciano Spalletti, né, da Itália, né, o italiano que já comandou Napoli, Roma, Inter e também a seleção italiana, que foi o último trabalho dele, né. O mais famoso trabalho dele foi a Napoli, né, que ganhou ali na temporada 22-23 o título da Série A italiana, né, aquele título ali que o Osimhen e o Kvaratskhelia voaram, né, naquela temporada. Então, o Spalletti foi o técnico daquela equipe, campeã, né, da Série A italiana, que jogou muito bem. Eu acho um bom nome, né, um nome que conhece muito bem, né, o futebol italiano, né, tanto de seleção italiana quanto de Série A também, né, que comandou Napoli, Roma, Inter de Milão, Empoli, enfim, e vários outros times da Série A italiana, né, foi um nome assim que eu acho realmente interessante. Mas analisando o último trabalho dele na seleção italiana, não foi um bom trabalho, né? Foi um trabalho assim, com muitos altos e baixos. A seleção italiana ainda não está garantida na Copa do Mundo de 2026, né? Precisa de algumas combinações de resultados aí para conseguir garantir a vaga na Copa do Mundo do ano que vem. E foi um trabalho, né, deixado por ele, né? Ele saiu no junho desse ano, né, deixando aí um trabalho bem mais ou menos, né, bem meia boca aí, para o Gattuso, né, que assumiu o comando técnico da seleção italiana, né? Então é um trabalho assim que teve muitos altos e baixos, mas se você contar o histórico dele, é um treinador campeão, né? É um treinador muito vencedor, ganhou título na Roma, ganhou título no Napoli também, ganhou título no Empoli, só não ganhou título na Inter de Milão, mas é um treinador que tem um currículo muito bom, que tem um histórico assim de times bons, né, times vencedores. Então, é uma boa aposta para a Juventus, um treinador que conhece muito bem o campeonato italiano, a Série A. Então, eu vejo com bons olhos essa contratação. Então é isso, rapaziada, eu fico por aqui, esse vídeo de hoje, algumas notícias, aí o pré-jogo do Fluminense também, contra o Ceará. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, também que é muito importante. Não esquece também de assinar o sininho, né, para ativar as notificações do canal e quando para receber mais vídeos aqui do canal, mais informação, mais notícia, mais análise também. Mais tarde tem jogo do Flamengo contra o Racing e também do Fluminense contra o Ceará. Então vai ter vídeo de pós-jogo dos dois jogos. Então é muito importante você ativar o sininho para receber a notificação desses vídeos quando forem postados. Tá bom? Não se esquece de seguir no meu Instagram também, que lá eu vou avisar tudo e dar algumas notícias também importantes. Então canal do PH.oficial, tá aqui na descrição, tá no primeiro comentário fixado, é só você clicar e ir direto lá para a página do Instagram e me seguir também, que vai ser muito legal para fortalecer aqui o canal. Valeu, rapaziada, tamo junto, até mais, valeu!